Olá, aqui é o Lucas e esse é mais um vídeo da série Desmistificando o Apocalipse. No vídeo de hoje nós estaremos falando sobre a passagem conhecida como a canção dos 144 mil escolhidos de Deus. Essa passagem se encontra no texto de Apocalipse capítulo 14, versículos 1 ao 5. Então vamos ler o texto? Depois olhei e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião. Com ele estavam 144 mil pessoas que tinham o nome dele e o nome do pai dele escritos na testa delas. Então ouvi uma voz do céu que parecia o barulho de uma grande cachoeira ou o som de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como a música de arpistas tocando as suas harpas. Os 144 mil estavam diante do trono, dos 4 seres vivos e dos líderes e cantavam uma nova canção, que somente eles podiam aprender. De toda a humanidade, eles eram os únicos que tinham sido comprados por Deus. Eram os que se conservaram puros, porque não haviam tido relações com mulheres. Seguem o Cordeiro aonde ele vai. Entre todos os seres humanos, eles foram comprados e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Eles nunca mentiram nem cometeram nenhuma falta. Nessa passagem, João vê o Cordeiro, que é uma representação de Jesus, em pé no Monte Sião, que biblicamente representa o lugar da morada e do governo de Deus. Com ele estavam 144 mil selados na testa com o nome do Cordeiro e também do Pai. Como já vimos em outros vídeos anteriormente, 144 mil é um número composto. Ele é o resultado da multiplicação de 12 vezes 12 vezes 1000. O primeiro número 12 representando as 12 tribos de Israel, ou o povo de Deus da antiga aliança. O segundo número 12 representando os 12 apóstolos de Jesus, que por sua vez representa a igreja do Senhor no Novo Testamento. E 1000, que é o resultado da multiplicação 10 vezes 10 vezes 10. O número 10 nós já vimos que é um número que representa uma unidade de tempo, que tem começo, meio e fim. E 3 vezes o número 10 multiplicado representa uma ênfase no número 10. Ou em outras palavras, o número 1000 aqui representa todo o período da história. E o número 144 mil representam todos os salvos da antiga e da nova aliança por todo o período da história. Continuando com a visão de João, ele ouve uma voz parecida com o som de uma cachoeira, ou ainda um trovão, que, como também já falamos em outros vídeos, representa o poder e a autoridade do Senhor. É descrito também que a voz parecia como uma música de arpistas, e as harpas representam o louvor dos salvos no céu. Porém, aqui no texto, a música vinda delas é colocada no mesmo patamar da voz de Deus, representando a autoridade que o Senhor dá para os salvos de governar. Os 144 mil estavam diante do trono dos 4 seres vivos e dos anciãos, e eles cantavam uma nova canção que somente eles podiam aprender. Essa canção pode ser uma referência à canção de Moisés e do povo de Israel no deserto durante o Êxodo. Eles cantaram essa canção logo após a travessia do Mar Vermelho, durante a fuga do Egito. Já trazendo para Apocalipse, essa nova canção pode representar o louvor dos salvos no céu após eles vencerem o mundo. E é por isso que somente os vencedores a conhecerão. Também é dito que eles são os únicos de toda a humanidade a serem comprados por Deus. Continuando com o texto, é falado que os salvos se conservaram puros por não haverem tido relações sexuais com mulheres. Ou ainda em algumas traduções, eles eram virgens. Novamente aqui nós temos uma linguagem alegórica, não literal. Deus não está aqui condenando o ato sexual. Ou obviamente dizendo que apenas indivíduos do sexo masculino herdarão o reino dos céus. Biblicamente, o sexo dentro do casamento é considerado uma bênção. E só para contextualizar essa mensagem, no Antigo Testamento foram dadas várias leis de higiene para o povo de Israel. E em algumas ocasiões religiosas, era dito para que o povo de Israel se preparasse, se purificasse, inclusive abstendo-se temporariamente de relações sexuais, como nós vemos em Êxodo capítulo 19, versículos 14 e 15. E trazendo para Apocalipse o não se contaminar com mulheres, pode representar o povo de Deus que se preparou e se purificou das impurezas deste mundo. Aqueles que se lavaram com o sangue do Cordeiro antes de encontrar-se com o Senhor. E adiantando um pouco sobre o assunto que nós vamos falar no capítulo 17 de Apocalipse, lá nós veremos sobre a grande prostituta e como os reis da terra se prostituíram com ela, diferentemente dos salvos, que não cometeram tal impureza. Sendo assim, aqueles que são virgens também representam aqueles que não se contaminaram com as práticas idólatras do mundo. E abrindo aqui um pequeno parêntese, nós vemos com essa passagem como pode ser perigoso interpretar textos bíblicos de maneira incorreta, ou fora do seu devido contexto. Quando não se tem esse cuidado, falsos ensinos e heresias podem entrar na igreja. Por isso é essencial estudarmos as escrituras e não nos isolarmos em pequenas bolhas denominacionais. Devemos estudar a origem das seitas e dos falsos ensinos com toda a humildade. E também pedimos ao Espírito Santo discernimento, a fim de nos mantermos sóbrios em sua verdade. Continuando com o texto, é dito que os salvos seguem o Cordeiro aonde ele vai, nos passando a ideia de que uma das características dos salvos é imitar os passos de Jesus aqui na terra. Também é falado que eles são os primeiros frutos a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Em Jeremias capítulo 2, versículos 2 e 3, o povo de Israel era comparado às primícias do Senhor. Também no Antigo Testamento fala-se da festa das primícias, onde se eram consagrados os primeiros frutos da terra ao Senhor. E tudo isso nos comunica da importância que os salvos têm para Deus. Eles são considerados uma oferta agradável
amável ao Senhor. E finalizando essa passagem, é dito que os escolhidos nunca mentiram, nem cometeram falta nenhuma, ou em algumas traduções eles eram sem mácula, nos comunicando sobre a verdade do Evangelho em suas bocas, e a confissão dos seus lábios do nome de Jesus, sendo completamente absolvidos dos seus pecados. E essa é a mensagem do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de se inscrever nesse canal. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.